Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a defesa de Gamaliel, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário da Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação das Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do verso 38 ao 42, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas, se é de Deus, não poderá desfazê-lo, para que não aconteça sendo também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo dado os açoites, mandaram que não falasse do nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se de tendo sido julgados dignos de padecer afrontas pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Sinais, prodígios e maravilhas estavam sendo feitos através da vida dos apóstolos. A igreja estava em extrema expansão. Inclusive, pessoas de outras cidades circunvizinhas traziam seus enfermos para que a projeção da sombra de Pedro curasse. Isso fez com que despertasse a inveja dos líderes religiosos da época e prenderam a eles, Pedro e os apóstolos. Só que de forma miraculosa, o anjo do Senhor libertou a eles e eles foram no outro dia para pregar nas sinagogas. E isso incomodou muito mais os religiosos da época. Após averiguarem que o cárcere onde eles estavam estava intacto, trouxeram eles de forma mais cuidadosa porque o povo estava eufórico e com medo de serem apedrejados, trouxeram eles de novo diante do tribunal e disseram que eles não deveriam falar em nome de Jesus em hipótese alguma. E nisso, tiraram da presença dele os apóstolos e surgiu Gamaliel, um homem de muita influência entre os líderes religiosos, e ele fez a seguinte declaração. Disse então assim Gamaliel: surgiu um homem chamado Teudas, que reuniu cerca de 400 homens. Após a sua morte, esses homens dispersaram. Também surgiu um tal de Judas, dizendo ser um algo. E após ele ser morto, também os seus discípulos se dispersaram. Se esse conselho ou essa obra for dos homens, ela perecerá. Mas se essa obra provém de Deus, não tenham vocês combatendo contra o próprio Deus. Passaram-se quase 2000 anos, e hoje nós somos quase 3 bilhões de adeptos. O nosso líder, ele morreu, mas nosso líder ressuscitou. Após a morte dos apóstolos, a obra continuou e chegou até nós. Um dos fatos que mais me chama a atenção nessa história é que os apóstolos, eles não ficaram felizes porque ganharam o último iPhone, ou o carro do ano, ou estão morando num bairro nobre, ou a conta bancária está cheia. Mas eles se regozijaram por serem açoitados pelo nome de Jesus. Essas coisas que eu falei não é pecado de se ter, mas que a nossa alegria, a nossa motivação seja a obra do Senhor e seja se alegrar em razão dele. Vivemos em uma época, e não é de se assustar, que os valores eles estão sendo invertidos. E é algo que precisa se cumprir, porque a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos levantariam-se homens amantes de si mesmo, gananciosos, de torpe ganância, e eles amariam mais as coisas dessa terra do que as coisas do alto. Não existe nenhum pecado de você almejar um bom telefone, uma boa conta bancária, o melhor carro do ano, morar em um condomínio fechado. Não existe nenhum pecado em nenhuma dessas coisas.
mas que você também não venha se envergonhar do nome de Jesus, porque todo aquele que se envergonhar do nome de Jesus publicamente, certamente ele negará diante do Pai. Mas todo aquele que se orgulhar do nome de Jesus publicamente, ele confessará naquele grande dia diante do Pai. A obra que os apóstolos fizeram naquele momento era impulsionada e patrocinada pelo Espírito Santo de Deus. Assim declara o apóstolo Pedro no discurso de sua defesa. E eu acredito veemente que a defesa de Gamaliel, que também foi o instrutor do apóstolo Paulo, tenha sido guiada pelo Espírito Santo de Deus. Veja que sabedoria, que coisa extraordinária que Gamaliel ele se apresentou. Ele primeiro colocou duas estatísticas de um homem chamado Teudas, que tinha reunido cerca de 400 homens. Quando Teudas morreu, o movimento que ele fez se desfez. Assim também aconteceu com Judas. Fez um grande movimento, algumas pessoas o seguiram, mas também quando ele pereceu, o movimento pereceu juntamente com ele. E sabiamente Gamaliel ele trouxe essa estatística e disse: não se encontre lutando contra Deus, como se lá pudesse lutar contra Deus. Mas todas as vezes que uma pessoa ela se levanta contra o homem e a mulher de Deus para impedir a obra do Senhor, assim ele faz. Ele está tentando impedir a obra do Senhor e certamente grande é o preço. Pedro e os demais apóstolos foram presos por causa do poder e maravilha que estava se operando ali. Para você ter uma ideia, pessoas vinham das cidades circunvizinhas de Jerusalém para levar os seus enfermos e endemoniados à presença de Pedro, e somente a projeção de sua sombra curava. E ali, isso fez com que os líderes religiosos da época se moveram de grande inveja, e invejando eles e querendo até mesmo matá-los, eles fizeram esse complô. Prenderam a eles, mas não adiantou. O anjo do Senhor foi lá de noite, os libertou. Eles foram averiguar no outro dia, as cadeias estavam intactas e os sentinelas nos seus devidos lugares. Não tinha nenhum vestígio de arrombamento, nada. Simplesmente de forma miraculosa aquilo aconteceu. E aquilo incomodava aqueles homens de tal forma que eles levaram novamente eles ao tribunal e disseram: te proibimos de falar de tal nome. Aí o apóstolo Pedro, como era o mais ousado, ele disse: como vamos deixar de falar das coisas que vimos e vemos? Certamente eu vou obedecer aos homens ou vou obedecer a Deus? E ali eles os açoitaram. E ao invés deles ficarem tristes, desanimados e quererem desistir, eles regozijaram, eles ficaram felizes de serem encontrados julgados, dignos de açoites, dignos de serem repreendidos por causa do nome de Jesus. E muitas das vezes você, dodói, por causa que o pastor não falou com você, ou o irmão não respondeu o WhatsApp, você já está decidido em sair da presença do Senhor? Se posicione, porque através de você, o Senhor vai ganhar uma grande multidão de pessoas. Mas você tem que parar de ser fragilizado e fragilizada. Seja forte e corajoso, seja instrumento do Senhor na terra, e certamente o Senhor vai alcançar muitas almas através da sua vida. Lembrando-se que os apóstolos eles ficaram felizes de receberem açoites. Teudas reuniu 400, morreu, e a obra dele se desfez. Judas juntou alguns homens, mas quando ele pereceu, a sua obra também pereceu. Nós fazemos parte de um grupo de quase 3 bilhões de adeptos. Mais de 2000 anos se passaram e a obra do Senhor, ela não só está de pé, mas ela está prosseguindo avante. Faça parte dessa história brilhante e certamente a recompensa nos céus o Senhor te dará. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!